Bom dia, pessoal. Bom, a ideia dos conceitos que nós vamos ver hoje é falar do campo elétrico para vocês. Até agora a gente viu o conceito de força elétrica, então a cada par de carga a gente conseguia calcular a interação entre as cargas e ver a força de atração ou repulsão entre elas. Agora o conceito muda um pouquinho. Cada carga vai gerar ao seu redor um campo elétrico e esse campo vai interagir com qualquer outra carga que estiver ali próximo. Então, se a gente colocar uma carga Q em repouso numa região do espaço e em seguida colocarmos outra carga, instantaneamente essa segunda carga sofre uma força. Tá? E ao mesmo tempo ela vai exercer uma força sobre a carga Q, essa carga Q, que já estava parada no espaço. Então coloca uma carga Q minúscula, por exemplo, e ela instantaneamente vai sofrer uma força e vai exercer uma força sobre a outra carga. Tá? Logo é de se esperar que ao redor da primeira carga tenha um campo de forças. Por quê? Porque independente do ponto onde eu for colocar essa carga que eu chamei de Q minúsculo, vai sempre sofrer uma força devido à presença daquela carga lá. Né? Então, se eu colocar num determinado ponto e sofre uma força, ao redor dessa carga aqui tem um campo elétrico. O exemplo fica mais claro aqui. Né? Então, se eu colocar a carga nessa posição que eu chamei de P1 e essa carga é positiva, essa carga que eu coloquei positiva aqui, ela vai vir para a direita, uma força horizontal para a direita. Tá? Se eu colocar essa mesma carga nessa posição P2, ela vai sofrer uma força, como aqui é positiva e essa carga eu chamei de positiva também, então ela vai para lá. Se eu colocar no P3, tá aqui, essa carga positiva vai sofrer uma força para cima. Por definição, a gente vai ver que a carga que define o sentido do campo, ela é uma carga positiva, ela é uma carga pequena, uma carga de prova, mas a gente coloca no ponto onde a gente quer saber o campo, e o sentido da força que a carga de prova sofrer vai ser o sentido do campo. Então aqui a força apontava para cima, o campo vai apontar para cima. Então, por definição, o campo é a razão entre a força sofrida por essa carguinha aqui dividido pela carga, porque essa carga vai ser uma carga de prova. Tá? Então o campo vai ser a força que ela sofrer dividido pelo valor dessa carga. Unidade, força está em newtons, carga em coulomb, então fica newton por coulomb. Escolhemos uma carga de prova aqui, eu já falei, muito pequena, só que ela não pode ser menor do que a carga elementar. Positiva, ela é sempre positiva, para definir o sentido do campo. Se a gente imaginar ao redor de uma carga, então vai ter um campo de forças indicando o sentido dos campos quando a carga for colocada lá naquela posição. Né? Então, para uma carga positiva, se eu colocar carga de provas nesse ponto, a força vai apontar para lá, o campo aponta para lá. Se eu colocar nesse ponto aqui, a força aponta para lá e o campo aponta para lá. Então, ao redor de uma carga positiva, a gente tem campos, as linhas de força que são simétricas, e é um campo de linhas de afastamento, elas estão se afastando da carga. Se a carga for negativa e eu colocar uma carga de prova positiva nesse ponto, ela vai ser atraída, ela vem para cá, então a força aponta para dentro da carga. Se eu colocar nesse outro ponto aqui, a força vai ser para baixo. Se eu colocar nesse ponto aqui, a força vai ser para a direita. Então, ao redor de uma carga negativa, nós temos um campo de força de atração. Tá? As linhas sempre apontam para dentro da carga. Então, eu falei aqui de afastamento, algumas vezes a gente diz que aqui é de aproximação. Dá para pensar as duas cargas juntas. Então, num sistema assim, uma positiva e uma negativa. Da positiva, as linhas saem da carga positiva. Na negativa, as linhas entram na carga negativa. Então, ao redor, tem os campos indicados por essas linhas aqui. E se colocar duas cargas de mesmo sinal, uma positiva e uma positiva,
As positivas sempre saem da carga positiva. O campo, as linhas de força, seriam identificadas por essas linhas apresentadas aqui. Aqui no meio não tem linha, então aqui nessa região não tem campo, tá, pessoal? Não tem campo nessa região toda aqui. Opa. Aqui, ó, tá vendo? Tinha esquecido da câmera. Então, duas cargas positivas. As linhas saem da carga. Então, aqui no meio não tem campo nessa região aqui. Então não tem linha. Onde não tem campo, não tem linha. Se eu olhasse o campo nessa posição, ele seria tangente a essa linha de força que tem aqui. Se quisesse saber nessa posição aqui, ele seria tangente a essa linha que aparece aqui. Podemos relacionar o campo e a força pela expressão. Então tinha lá, campo é força dividido pela carga. Então dá para dizer que a força é a carga vezes o campo. E aqui não importa se é carga de prova ou qualquer outra carga. Se eu souber o campo e eu quero a força sobre uma carga que está em presença desse campo, força é carga vezes campo. Aqui não tem o módulo. Então esse sinal da carga que entra aqui vai indicar o sentido da força. Se aqui for uma carga positiva, a força vai estar no mesmo sentido que o campo. Se aqui for uma carga negativa, a força vai estar em sentido contrário ao do campo. Um módulo do campo pode ser obtido a partir dessa mesma expressão. Então eu sei que a força entre duas cargas, aquela Q maiúsculo e essa Q minúsculo, é K0 vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo dividido pela distância entre eles ao quadrado. Se eu passar esse Q dividindo, dá para cortar o Q minúsculo. Então o campo vai ficar K0 Q por D quadrado. Então, o campo é proporcional à carga e é inversamente proporcional à distância ao quadrado. A separação da carga e o ponto ao quadrado. Para saber o sentido, eu vou colocar a carga de prova positiva no ponto e vou ver para onde que ela aponta a força. Exemplo está aqui. Então, uma carga positiva. Se eu quero saber o campo nesse ponto P, ponho uma carga positiva aqui nesse ponto. Essa carga positiva é repelida por aquela positiva que tem lá, então o campo aponta para a direita, para onde vai a carga de prova. Se a carga for negativa, eu colocar uma carga de prova positiva no ponto, ela vai ser atraída, porque a positiva é atraída pela negativa. Então o campo aponta para a esquerda e nesse outro caso anterior aponta para a direita, horizontal. O campo é proporcional à carga que o gerou, e inversamente proporcional à distância entre a carga. Então quanto maior a carga, maior é o campo. Aqui é inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá, pessoal? Me perdi lá na hora de escrever. Né? Proporcional à distância ao quadrado. Então aqui, quanto maior a distância, ela vai ser elevada ao quadrado ainda, e o campo vai ser menor quanto maior a distância. Então, basicamente assim. Campo aqui na linha vertical, carga na linha horizontal. Maior a carga, maior é o campo. Campo na linha vertical, distância na linha horizontal. Então, quanto maior a distância, menor é o campo. E ela cai com distância ao quadrado. Tá? Exercício resolvido. Página 37. Uma carga Q menos 4 microcoulomb fixa encontra-se no vácuo. Como representa a figura, determine a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico em um ponto P, situado a 20 centímetros da carga. E letra B, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua em uma carga de 5 microcoulomb colocado no ponto P. Então, aqui está a figura, a carga negativa está aqui. Eu quero saber o campo a 20 centímetros da carga à direita, como está aqui na figura. Então o campo, K vezes a carga pela distância ao quadrado.
A carga vai usar o módulo de 4 microcoulombs, então 9 vezes 10 na 9, 4 vezes 10 na menos 6, e a distância tem que estar em metros, então 0,2 ao quadrado, vai dar um campo 9 vezes 10 na 5 Newton por coulomb. Sentido e direção, eu coloco uma carga de prova no ponto, está ali a carga positiva. Para onde ela vai? Essa carga aqui, ela é negativa, menos 4 microcoulombs. E a carga de prova, então, vai ser atraída para lá. Então, ela vai apontar nesse sentido aqui. Então, o campo é horizontal para a esquerda. Para força, força é carga vezes campo. Então, a força vai ser a carga que eu coloquei, a carga de 5 microcoulombs. O campo eu já sei que vale isso aqui, 9 vezes 10 na 5. Então, dá uma força de 4,5 newtons. Como a carga é positiva, a força está no mesmo sentido que o campo. Se a carga fosse negativa, a força estaria em sentido contrário ao do campo. Então, como o campo aponta para a esquerda, a força também aponta para a esquerda.